A Michelle visivelmente largou o Bolsonaro. Depois de eles terem passado o fim de ano separados, um em cada lugar, Bolsonaro voltou para o Rio de Janeiro e as aparições públicas com Michelle simplesmente não aconteceram. E nesse momento de polêmica dentro do PL, Michelle simplesmente submergiu. Não aparece, não dá declarações, está num retiro espiritual. Muito conveniente e também estratégico, porque ela não quer se indispor com ninguém, nem com Valdemar e nem com Bolsonaro. A única demonstração mais pública do seu futuro foi a intenção de disputar a presidência da República, o que deve apavorar Bolsonaro, porque na minha opinião, Michelle é a única pessoa que pode de fato escantear Bolsonaro politicamente. A única coisa que ela fez foi ameaçar o PT de processo. Mas na sua opinião, Michelle sumiu de modo estratégico? Ela é uma ameaça para Bolsonaro politicamente? Se você a vê dessa forma, deixa o like e se inscreva no canal. No fim do ano, pessoal, gerou uma certa polêmica, nós até comentamos aqui, porque Michelle e o Bolsonaro passaram o fim de ano separados. O Bolsonaro foi para Alagoas curtir lá várias de pesca do Gilson Sanfoneiro e também do Eduardo Bolsonaro. E Michelle ficou em Brasília, numa fazenda. Não houve nenhum tipo de justificativa para o casal passar separados. A gente sabe que tem muita especulação sobre ser um casamento de fachada, aquela coisa toda. Depois do fim do ano, o Bolsonaro foi até o Rio de Janeiro e está fazendo ali um tour por algumas cidades, inclusive Angra dos Reis, onde apareceu em 2 vídeos comentando os elogios do Valdemar Costa Neto ao Lula. E o Bolsonaro ameaçou implosão do partido, ficou fulinho da vida, aquela coisa que a gente já está acostumado sobre o ex-presidente. Só que depois disso tudo, as aparições públicas do Bolsonaro com a Michelle praticamente não existiram. Não tem uma foto dos dois juntos, não tem nada. Absolutamente nada. E Michelle, ela foi para Minas Gerais, não apareceu também, tá lá no retiro espiritual, papapá. E aí? A única coisa que Michelle fez publicamente foi ameaçar processar integrantes do PT. Porque o que aconteceu? Houve uma polêmica de um vídeo gravado em uma live no final do ano passado de uma militante do PT com o José Genuíno, que foi presidente do partido, uma figura importante, até irmão do José Guimarães, que é a liderança do PT na Câmara dos Deputados. E nesse vídeo a militante fala que a Michelle é muito mais articulada do que o Bolsonaro, a Michelle tem muito mais poder de comunicação, ela se comunica muito melhor e ela é uma ameaça à esquerda. E por isso Michelle deveria ser destruída. Politicamente ou de outras formas como juridicamente. Essa fala gerou uma certa controvérsia, né? Os bolsonaristas se manifestaram, aquela coisa toda que a gente está acostumado, e a Michelle falou que vai tomar as providências jurídicas, as providências legais para as ameaças desses integrantes do PT, integrantes da esquerda. Ela fez lá um discurso de vitimização, mas só isso. E nesse momento que o partido, o PL, que é o partido dela, tá pegando fogo internamente, publicizando uma crise que já existe entre os integrantes do PL raiz mais tradicional e os bolsonaristas, a Michelle submergiu. Ela postou uma foto em Minas Gerais num retiro espiritual. Pode ter sido previamente agendado? Pode. Mas é conveniente e também estratégico, porque nesse momento Michelle vai para um retiro espiritual, fica incomunicável, se blinda, e ninguém pode perguntar a ela qual é a posição a respeito das falas do Valdemar Costa Neto, a respeito da discussão do partido, porque ela quer influenciar o destino do partido. Ela tá querendo no Rio de Janeiro, por exemplo, colocar a Caroline Detoni para ser a... É a Carolina Detoni? Tô confundindo com aquela outra do Paraná, de Santa Catarina. Enfim, a Michelle quer colocar uma deputada bolsonarista como vice do Alexandre Ramagem. A família Bolsonaro não quer. Quer alguém de outro partido. E há uma discussão interna no PL sobre o Ramagem. Então, nesse momento que Michelle deveria estar se posicionando, ela some, se blinda de modo bem estratégico. Porque Michelle, pessoal, não quer se indispor com ninguém dentro do partido. Nem com o PL, nem com o Bolsonaro. Nesse momento, Michelle é a grande estrela do PL. Basta ver a reportagem do Globo que mostrou que em 2023 Michelle teve ganhos partidários muito maiores do que o de Bolsonaro. Claro, ela que manda, ela é a estrela. E ela sabe que o que ela decidir, ela vai ter do PL, vai ter do Valdemar Costa Neto.
Então ela vai se indispor com o Costa Neto falando que o Costa Neto falou bobagem? Não vai. E ela vai se indispor também com o Bolsonaro falando que ele falou bobagem ficando ao lado do Costa Neto? Não, claro que não. Porque Michele tem disposições com a família do Bolsonaro. O Carlos não gosta dela. O Flávio tem certos ciúmes dela dentro do PT. E o Jair Renan, que não apita nada politicamente, também tem problemas com a Michele. Eles quase saíram no braço. Isso é verdade, foi relatado pelo pessoal do Metrópolis. O único que ela tem uma relação um pouco mais amistosa é com o Eduardo. Mas, se ela se indispor com qualquer uma das partes, toda a pretensão e a ambição dela, futura, vai por água abaixo. Porque, como eu falei pra vocês, a única manifestação sobre o futuro de Michele que foi, como eu posso dizer, publicizada, foi em um comentário de um seguidor anônimo de Michele, né? Não era famoso, né? Numa página da rede social dela, que ele falou o seguinte: botão, né? Esse foi eu falando dele, botão de quem votaria em Michele para presidente em 2026, que é um botão de like. E aí as pessoas começaram a dar likes no comentário dele, indicando votos na Michele. Ah, mas e daí? Qual que é o problema disso? O problema é que uma das pessoas que curtiu o comentário falando sobre votar em Michele em 2026 foi ela própria. Para presidente. Então Michele fica dando pistas de qual será o seu futuro político e a sua ambição. A gente sabe que a Michele tem ambições presidenciais. O Valdemar Costa Neto, na época que ele estava mais soberano dentro do partido, ele acabou com qualquer especulação a respeito de Michele disputar a vaga do Sérgio Moro no Senado do Paraná. Ele falou, Michele não vai disputar o Senado do Paraná. O Senado é muito pouco para Michele. Pô, se o Senado é muito pouco para Michele, que é o cargo máximo do Legislativo, o que seria mais do que isso? Só a presidência da República. Pode ter sido uma falha do Valdemar Costa Neto para blindar a Michele, protegendo-a do escrutínio popular? Pode. Pode ter sido uma falha do Valdemar Costa Neto porque ele precisa da Michele até 2026 para aumentar os filiados do PL? Pode. Porque se Michele sair como senadora, ela sai do campo eleitoral. Mas também pode ter aí outra ambição, que é Michele presidente da República. Porque ela fala, eu não quero disputar o Senado agora. É só em 2026. Qual a diferença de disputar o Senado agora e 2026? Nenhuma. É que em 2026 ela pode crescer politicamente e testar o nome dela para disputar a presidência. Se não der a presidência, vai pro Senado mesmo. O que frustra o interesse do Bolsonaro. Porque o Bolsonaro quer que Michele dispute agora o Senado. Para ter foro privilegiado? Sim, mas para acabar com a história e com a possibilidade dela eclipsá-lo politicamente e escanteá-lo. Porque Michele é a única ameaça ao Bolsonaro nesse momento. Nenhuma outra liderança bolsonarista tem condições de enfrentar o Bolsonaro, porque todas elas são suprimidas pelo bolsonarismo. O Bolsonaro consegue suprimir o Tarcísio de Freitas porque ele expôs o Tarcísio, o Romeu Zema e qualquer outro, Cláudio Castro, Carlos Portinho, qualquer um que desponte como uma liderança potencial da direita para disputar 2026 é suprimida pelo Bolsonaro. Mas Michele não pode, porque Michele é esposa dele, porque o bolsonarismo gosta de Michele e porque sem Michele Bolsonaro não tem o salário que ele tem do PL. É Michele que traz o salário pro Bolsonaro. É Michele que banca a casa. Sem Michele, Bolsonaro perde tudo. E ele sabe que, politicamente, entre ele e Michele, o Valdemar Costa Neto, o PL e talvez os bolsonaristas fiquem com ela e não com ele. Por isso que ela é a grande ameaça de Bolsonaro. E nesse momento, ela largou. Soltou a polêmica e sumiu. Foi pra baixo da terra, colocou a cabeça como um avestruz dentro do buraco e não quer nem saber. Se você reparou nisso, coloque aqui no comentário.